Shalom, shalom, glória a Deus. E chegamos no sexto dia, já da contagem desses 14 dias, aonde o Senhor convocou todo Israel para que se preparassem para a Pessa. A Pessa é um momento que eles iriam sair para uma nova jornada. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra e entramos nesse mesmo contexto, há uma fortíssima propensão de que os céus corresponde com a palavra liberada da parte do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar, Senhor, este sexto dia, Senhor, onde o Seis fala da humanidade e do ser humano. Ó Eterno, nós escolhemos ouvir a Tua palavra e rumo nesses 14 dias nós queremos chegar à Pessa, ouvindo a Tua palavra, escolhendo o Senhor, porque realmente o Senhor tem olhado para nós como um instrumento, Senhor, instrumento do reino, da Sua vontade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nesse mês de Nissan, Senhor, nós queremos ser participantes de toda essa manifestação da redenção. O Senhor já liberou toda a redenção para a terra. Todas as vezes que nós escolhermos ouvir a Tua palavra, essa é a mesma essência que vai fazer com que nós andamos nessa atmosfera de bênção. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por todos que escolheram ouvir o Senhor e tem liberado homens e mulheres do Senhor que tem, Senhor, se separado com que essa mesma ordenança continua dia após dia, tempos após tempos, ciclos após ciclos, porque nós precisamos do Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus, em nome de Jesus. E nesta manhãzinha de terça-feira, nós queremos liberar mais uma palavra, né? Pensando sobre tudo que o Senhor tem feito sobre a Igreja de Cristo, né? Outrora a Igreja pertence ao Senhor e nós, como filhos e filhas, estamos vivendo todas as coisas que o Senhor já nos ordenou. Vivendo em comunhão, vivendo as festas, vivendo os ciclos e sendo participantes de tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos à nossa palavra? Bom, a nossa palavra hoje, ela está em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Desses 14 dias, o que eu senti, assim, o que foi proposto em meu coração foi que nós andássemos em todos os movimentos que o Senhor Jesus fez, falando com as pessoas. Porque como parte desse momento da Pessa, o Senhor, ele estava falando com as pessoas e se movendo, e tudo aquilo que ele fez e falou nesse contexto onde ele estava sendo preparado para o sacrifício, eram momentos decisivos, aonde ele estava abrindo os olhos, aonde ele estava ministrando ao coração das pessoas, aonde ele estava afirmando a identidade de alguns, aonde ele estava colocando para as pessoas o que era prioridade, aonde ele estava manifestando o Pai, aonde ele estava preparando as pessoas para o maior evento de todos, que era a sua entrega, a sua maior oferta, né, de vida. E hoje, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim a nossa palavra: Indo eles no caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta
quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e lhe disse... Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, o Senhor estava ali ministrando os ensinamentos e Maria parou e falou assim: olha, quer saber? Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Eu não tenho noção, então eu vou aproveitar o máximo do que este homem, esse servo do Deus Altíssimo, o mestre, está ensinando e falando, porque as suas palavras são preciosas. Então, nesse contexto todo aqui, ela nos ensina uma grande lição, queridos. Quantas das vezes, queridos, nós estamos nos nossos afazeres dia a dia e talvez uma palavra está sendo liberada e nós não paramos e não atentamos, principalmente para olhar nos olhos daqueles que está sendo liberado para nós. Nós estamos vivendo distraidamente. Esse momento de Nissan é um momento em que o Senhor está novamente usando homens e mulheres de Deus para liberar todo o plano redentor que foi completo na nossa vida. Mas o Senhor Jesus já fez. Ele já se entregou. Não precisa de mais nada disso. Tem que fazer novamente. O que ele fez está feito, queridos. É uma memória ativada. É um memorial. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Vão ativando novamente a grandeza do que eu fiz. Porque isso que o Senhor fez, isso que o Senhor Jesus entregou, nosso Yeshua, ninguém poderia ter feito. Então, novamente, vamos celebrar, vamos preparar, vamos nos separar para este momento tão precioso. Redenção, queridos, redenção. Se rendeu, se entregou. É um preço que foi pago por mim, por você e por toda uma igreja que escolhe servir o Senhor, que escolhe se separar para o Senhor, que escolhe continuar liberando a verdade, vivendo essa verdade, e que abre todas as portas de prisões que mantiveram as pessoas em cativeiros espirituais. Então, todas as vezes que nós falamos de Páscoa, de Pessa, de 14 dias, de preparação, de separação do Cordeiro, nós estamos falando de portas que se abrem para que esses prisioneiros sejam libertos. Isso vai acontecer. E se nós observarmos atentamente, isso também se move no nosso mundo físico. Muitas coisas vão acontecendo para que as pessoas vão sendo liberadas de algumas coisas. E esse tempo de grande liberação, nós precisamos alegrar nosso coração. Este mês em Nissan e principalmente esses 14 dias, não é o momento de nós estarmos o quê? Reclamando, murmurando, pensando que deu certo, que não deu certo. E nós fazemos isso porque nós entendemos que se é peça e as portas vão se abrir, então eu vou ficar olhando tudo que aconteceu e tentar achar saídas para aquilo que já foi. O tempo, infelizmente, queridos, não vai voltar. Mas o que nós podemos fazer hoje, o que eu decido fazer hoje, da agora para frente,
o que eu decido para as coisas novas. Independente do que aconteceu ou não aconteceu, é claro que muitas pessoas já foram muito feridas em algumas situações, mas não tem muito o que fazer com o que já aconteceu. Aconteceu. Nós vamos ter que caminhar para o novo, desapegando de algumas coisas e de talvez de todas as coisas que já se passaram. Então Deus, Ele chamou alguns de nós, né? Algum de vocês, para operarem milagres, para viver os dons, para viver os destinos. E isso nós não podemos perder, né? Então, qual que é a tensão que nós estamos vivendo nesses dias? Maria, ela parou e ela foi ouvir a voz do Senhor Jesus. Ela falou, isso daqui, esse ensino aqui é o que eu preciso ouvir. Esse ensino aqui é o que vai me dar uma direção, uma visão para que eu caminhe. Eu não posso perder esses 14 dias. Esses 14 dias são essenciais. Esses dias primeiros de Nissan, né, está associado às palavras que estão sendo liberadas. Uma capacidade de se expressar sentimentos, uma capacidade de insights. O que são insights, né? São códigos, aonde a gente vai assimilando e unindo uma coisa com a outra para poder caminhar. Eu preciso ouvir com atenção aquilo que o Senhor está falando nesses 14 dias. Então, atente. Aquele povo tinha uma preparação para sair do momento de cativeiro. Eles viveram tanto opressões, tristezas, angústias, aflições naquele lugar. E chegou Moisés falando, olha, o Senhor vai nos tirar desse lugar. E claro que muitos duvidaram no coração, porque eles pensaram assim, peraí, eles olharam e viram a maior potência era o Egito, eles não conheciam outro lugar. Eles viram modelo político, eles viram governo, eles viram organizações fortes. E eles pensaram, como que isso tudo aqui vai existir em outro lugar? Moisés mal fala direito. Como que ele vai conduzir tudo isso? Queridos, não era ele, não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com o Eterno. O Senhor estava fazendo tudo aquilo. Creia nas palavras que estão sendo liberadas. Creia em tudo aquilo que o Senhor já fez e que os seus filhos, apóstolos, profetas, pastores estão continuando a ministrar, porque essa é a verdade, que o Senhor vai trabalhar sobre ela e se mover sobre ela. E sobre essas palavras haverá um grande movimento. Então, o que eu tenho que atentar neste momento? Confissões negativas. As confissões negativas durante esses dias, elas podem trazer uma semeadura muito ruim. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Porque essa semeadura ruim de palavras negativas vai fazer com que nós vamos ouvir coisas negativas. Se eu estou liberando coisas negativas, né, é um som, é uma vibração. Então, essas palavras negativas vão reverberar negativamente e vão bater e voltar num som negativo que vai voltar sobre o meu ouvido e vai entrar e vai fazer o quê? Com que toda aquela estrutura negativa vai sendo cada vez mais fomentada, alimentada e poderemos perder a essência desses dias tão poderosos. Então, se você se submete ao senhorio de Cristo nesse momento, o que pode acontecer? Eu vou sentar e ouvir, porque esse é o momento e essa vai ser a ativação desses dias. Esse é o momento em que essas palavras que estão sendo liberadas, elas são a essência de todo um movimento que eu vou poder exercer depois. Então, se você se submeter às palavras, ao senhorio de Cristo e
e está no lugar certo, no tempo certo, dos ciclos do Senhor, das frutificações, o que pode acontecer? Você vai receber o alinhamento dos propósitos e planos de Deus. Céus e terra. Esse é o momento, todas as vezes que nós estamos perto de uma festa do Senhor, os céus, ele tem uma tendência de ser puxado para o plano físico na terra. E esse alinhamento vai se tornar algo produtivo, real e verdadeiro. Amém? Então, Marta estava ali, claro que ela estava preocupada em servir e receber da melhor forma possível, mas Marta escolheu a melhor parte. Queridos, atente para esse tempo. Cuidado. É claro que o inimigo das nossas almas, ele vai proporcionar situações em que você possa fermentar agora, antes do tempo. E é por isso que depois do primeiro dia da Páscoa, entra os 7 dias da semana, tirando o fermento. Por quê? Por que tirar o fermento? Porque esses dias o inimigo vai preparar que você perca suas bênçãos. Já. Então toma muito cuidado, atente. Por quê? Marta, ela estava envolvida em todos os movimentos ali. Eu tenho que fazer aquilo, coisas humanas que nós fazemos em todo o tempo, né? Inquieta, preocupada, cheia de preocupações. E Maria não, o que ela fez? Ela foi sentar no melhor lugar. Este é o lugar. Este é o marco do tempo. 14 dias. Este é o momento que eu vou fazer o quê? Se eu tenho que liberar algo, eu vou liberando com a ciência, minha consciência, com ciência. Vou pensar naquilo que está sendo liberado e eu vou ouvir para não perder um momento tão precioso como esse. Em nome de Jesus. Amém? Ouvir os ensinamentos do Senhor e me alimentar dessas palavras neste momento, porque isso é necessário para que eu possa trabalhar, mas trabalhar corretamente, com prioridades de colocar o Cordeiro em primeiro lugar na minha vida, em nome de Jesus. Então, eu vou colocar em primeiro lugar aquilo que é importante. O que é importante? Ouvir as direções. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 1. E ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdias, por causa da grande amor com que nos amou, e estando nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém vos glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Então, o Senhor fez todas as coisas. Esse momento tão maravilhoso, tão precioso, escolha sentar e ouvir. Entre na peça já preparado para aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, a sua casa, os seus negócios, os seus projetos. Prepara, faça uma lista. Vamos fazer uma lista, porque ontem eu estava preparando a palavra e o Senhor falou, eu vou abrir portas. Prepare uma lista de coisas que estava impedindo a sua vida de abrir portas. As portas se abrem não porque nós esperamos que um ser humano vai lá pôr a mão e falar, entre. As portas se abrem pelo poder da palavra liberada das nossas bocas. E é por isso que nesses 14 dias nós temos que estar atentos. Nós estamos sendo trabalhados no Senhor para que a melhor de toda a essência das palavras liberadas, elas serão abertas. A peça é céus, é a eternidade descendo para a terra. Queridos, é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso, que nessas épocas de festas, uma época atrás eu estava lendo um documentário, estudando um documentário sobre a aurora boreal, sobre a Noruega. Que maravilhoso, queridos. Nessas épocas de festa, há uma grande manifestação daquela aurora boreal e sai aquela cor maravilhosa, daquele verde, né? Que fica ali, aquela manifestação tão linda, tão real. E muitos dizem que a manifestação do trono azul da safira do Senhor com o ouro da sala que estão virando ali. Queridos, o Senhor, Ele vai se mover de uma forma enquanto que os homens aqui na terra estão se preparando para fazer com que esse trono do Senhor se mova. Porque o trono do Senhor, ele só vai se mover quando o Senhor olhar e falar, o que estão fazendo, o que estão fazendo, o que estão fazendo. Estamos nos preparando para o maior derramamento de todos. Essa festa, queridos, ela é redenção, ela é libertação, ela é saída de cativeiros. Coloque portas para serem abertas. Minha mente, meu Deus, estou tão cauterizada com isso tudo. Preciso pensar de uma forma diferenciada. Eu quero que a minha mente seja como a mente de Cristo. Cristo, queridos, ele era cheio de graça e misericórdia. Não havia pensamentos negativos no Senhor. Essa negatividade nós aprendemos com o medo que veio lá do jardim, porque Adão, ele ficou totalmente desligado do Senhor. E quando o homem está, ontem nós vimos sobre esta palavra, quando os seres humanos estão separados do Criador, o que acontece? Medo no criar, criatividade, não consigo pensar outras coisas, não consigo ter ideias. Dor no sofrimento de gestar. O que eu estou gestacionando? Será que os meus sonhos estão sendo gestados? Será que meus projetos estão sendo gestados? E frustração no trabalho. Eu trabalho pelo dinheiro. Eu faço o mesmo movimento que os pecadores fazem em cima da terra. Então, que graça e que honra o Senhor terá nisso tudo. Mas o Senhor quer fazer milagres. Abriu o mar. Queridos, o mar, coisa impossível de acontecer. O Senhor pode fazer. Somente você crê. Se você sentar e estiver no lugar certo. Qual que é o lugar certo? O lugar certo é os pés do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Ah, meu Deus, Maria escolheu ouvir. E a importância do ouvir ficou acima de todas as nossas necessidades. Meu Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração de fé e esperança. E a nossa boca vai transbordar
da palavra e do testemunho. E a minha palavra vai ser liberada e ela vai trazer, Senhor, aquilo que apraz, retornando para mim como uma semente boa, ativada. Senhor, muito obrigado pela redenção. Oh, Pai, a redenção, o plano redentor foi completo nas nossas vidas. Oh, Senhor, foi um preço que foi pago por nós, por toda a humanidade, e isso fez com que se abrissem todas as portas das prisões e forem liberados todo tipo de cativo. Pai, tudo aquilo que ainda estiver cativo nas mentes dos seus filhos, de todos aqueles que estão ouvindo, talvez, Senhor, ainda está cativo dentro do pensamento um movimento errado. E esse movimento errado gerou culpa. E essa culpa fica ali como que martirizando, sacrificando, deixando a pessoa completamente negativa. Pai, em nome de Jesus, todos os pensamentos cativos em momentos de fracasso sejam liberados agora. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eia, talvez você, querido, ficou tão incrustado num pensamento de uma situação frustrante que deu errado. Mas na autoridade do nome de Jesus, o Senhor está falando nesse momento. Esteja no lugar certo nos meus pés nesses 14 dias, para que todo pensamento enferrujado de fracasso, de derrota, seja liberado agora. Meu Deus, em nome de Jesus, visite, Pai, cada área neural. Senhor, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor abre o mar. Que as águas passem, Senhor, águas do trono que lavam, Senhor, cada área mental dos teus filhos. Em nome de Jesus, na autoridade do nome precioso de Jesus, tudo que estava preso, tudo que estava enferrujado, tudo que estava alojado, grudado, incrustado, todas as palavras negativas, todo pensamento de derrota, de fracasso, que não sai, que ficou ali como um som reverberado e grudou. Pai, em nome de Jesus, saiam agora, sejam liberados agora, quebrem, Senhor, todas as cadeias que arrebentam as correntes mais antigas. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que a tua vontade nesses 14 dias é que nós obedecemos ao movimento. Ah, Senhor, perdoa, Senhor, as confissões negativas. Durante todos esses tempos, talvez até ontem mesmo ainda estávamos falando, nós recolhemos todas as confissões negativas. Se ontem você liberou, se essa semana você liberou, se hoje de manhã você liberou, todas as confissões negativas. Em nome de Jesus, todas as sementes. Pai, nós colocamos agora, Senhor, na cruz. E o Senhor, Pai, conduza essas palavras, Senhor, para o lugar que o Senhor tiver determinado. Mas não volte-se para serem semeadas na terra e produzam. Em nome de Jesus, todas as palavras negativas, todo o ouvir negativo, sejam recolhidos agora, em nome de Jesus, anulados, paralisados, destruídos, pelo poder da redenção, pelo amor das tuas palavras, em nome de Jesus. Pai, assim como Maria escolheu ouvir, a importância do ouvir acima das necessidades. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós, nesta manhã, ouvimos as tuas palavras e escolhemos ouvir o Senhor. Que a tua graça poderosa, Pai, esse plano de redenção do Senhor nesses 14 dias, seja, Senhor,
sobre cada um. Em nome de Jesus, trazendo vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Porque pela graça nós somos salvos e juntamente com o Senhor ressurretos e nos fez assentar em lugares celestiais, lugares de bênçãos, lugares de suprema graça e bondade do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, sobre essa palavra de Efésios 2, o Senhor quer que nós andamos na feitura dele, em tudo aquilo que ele já fez, em toda a obra dele. Que a graça do Senhor seja liberada sobre a tua vida nesta manhã, que você seja completamente abundante do amor de Deus e continue a estar no melhor lugar. Qual que é o lugar? Nos pés do Senhor Jesus. Amém? E aí, toda essa essência que vai descer sobre a terra, que já está descendo, vai unir ao físico e nós seremos alinhados, céus e terra, e a graça e as bênçãos desta festa seja derramado sobre cada um de vocês. Recursos, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de falar, que vocês sejam agraciados no amor e na graça do Pai, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.